Bem-vindos, exploradores da vastidão do desconhecido, a mais uma jornada fascinante pelos corredores misteriosos da criação. Preparem-se para mergulhar nas sombras do tempo, onde mito e realidade entrelaçam-se como fios de um tecido ancestral. Hoje, nossos passos nos conduzem a um episódio que desafia os limites da compreensão humana, um conto que ecoa desde os confins da eternidade. A história de Adão e Eva, o início da humanidade. Numa época em que os céus ainda sussurravam segredos e a terra era moldada pelas mãos invisíveis do Criador, um capítulo inigualável se desenrolava. É um relato que transcende as fronteiras entre a luz e as trevas, entre o divino e o terreno. Preparem-se para desvendar o véu que encobre os primórdios, onde a humanidade, como um broto frágil, deu seus primeiros passos na vastidão inexplorada do cosmos. Ao explorarmos os mistérios entrelaçados na trama de Adão e Eva, testemunharemos não apenas a gênese da humanidade, mas também os enigmas que perduram no cerne de nossa existência. A jornada que se inicia aqui transcende os limites do tempo e do espaço, conduzindo-nos por caminhos sombrios e iluminados, onde a própria essência da criação é esculpida pelas mãos do desconhecido. Preparai-vos, destemidos aventureiros da verdade, para uma imersão nas profundezas do mistério primordial. Este é o início de uma busca que desafia as fronteiras da compreensão humana, uma busca pelos segredos enterrados nos alicerces do tempo. Preparem-se para uma jornada única, explorando os enigmas, as maravilhas e os segredos que cercam o misterioso casal, Adão e Eva. Nosso roteiro nos leva às páginas do livro mais antigo do mundo, a Bíblia Sagrada. Vamos mergulhar fundo nos capítulos 2 e 3 do Gênesis, onde a criação do primeiro homem, Adão, e de sua companheira Eva é narrada de maneira fascinante. Preparem-se para descobrir como Adão foi formado do pó da terra e como Eva surgiu da costela de Adão, dando origem à raça humana. Mas não se trata apenas de uma história de criação. É uma saga repleta de escolhas, tentações e consequências que ecoam até os dias de hoje. Vamos revelar os mistérios do fruto proibido, a serpente enigmática e a desobediência que mudou o curso da história humana. Testemunharemos a expulsão de Adão e Eva do paraíso e a duração extraordinária da vida de Adão. Acompanhem-nos nessa busca por respostas e entendimento enquanto desvendamos os mistérios da criação em uma jornada através dos tempos e das Escrituras. Fiquem ligados, pois a verdade por trás da história de Adão e Eva é mais cativante do que qualquer mito. Sejam bem-vindos a uma experiência que desafiará sua compreensão da criação e da humanidade. Aqui estão os protagonistas da nossa narrativa de hoje. Adão, o primeiro homem criado por Deus. Eva, a primeira mulher criada por Deus a partir de uma costela de Adão. Eva seria a esposa de Adão e foi tentada pela serpente a comer do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que levou à expulsão deles do Éden. Deus, o Criador de Adão e Eva e de todo o universo. A serpente, o animal que tentou Eva a desobedecer a Deus e comer do fruto proibido. A serpente é frequentemente identificada com Satanás ou o diabo. A criação. No primeiro capítulo de Gênesis, lemos que Deus criou o mundo em 6 dias, por meio da sua palavra poderosa. Ele disse: haja luz. E houve luz. Ele separou a luz das trevas, e chamou a luz dia, e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. Assim ele fez em cada dia, criando os céus, a terra, o mar, as plantas, os astros, os animais, e por fim, o homem. Ele viu que tudo o que havia feito era bom, e abençoou a sua obra. No 7º dia, ele descansou de todo o seu trabalho e santificou esse dia. Gênesis 1, 2, 3. No 2º capítulo de Gênesis, Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Ele o chamou de Adão, que significa homem ou terra. Ele o colocou no jardim do Éden, que significa delícia ou prazer. Ele fez surgir do solo
uma variedade de árvores belas e nutritivas para o sustento, e no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Ele fez correr um rio que regava o jardim e que se dividia em 4 braços: o Pison, o Gion, o Tigre e o Eufrates. Ele deu ao homem a tarefa de cultivar e guardar o jardim e de dar nomes a todos os animais. Ele também lhe deu uma ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:4-17. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só e decidiu fazer-lhe uma companheira, alguém que fosse semelhante a ele e que pudesse compartilhar da sua vida. Então, Deus fez Adão cair em um sono profundo e de uma das suas costelas formou a mulher. Ele a levou até Adão, que ficou maravilhado e disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á mulher, pois do homem foi extraída. Deus abençoou o casal e lhes disse para serem fecundos, multiplicarem-se, encherem a terra e sujeitarem-na. Eles eram felizes e estavam nus, mas não se envergonhavam. Gênesis 2:18-25. No entanto, essa felicidade não durou muito. Um dia, o mais astuto de todos os animais aproximou-se da mulher e começou a questioná-la sobre a ordem de Deus. A serpente era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. A serpente então mentiu e disse que Deus não queria que eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se o fizessem, seriam como Deus, sabendo tudo sobre o bem e o mal. Eva hesitou, mas a semente da dúvida foi plantada em sua mente. Ela olhou para o fruto, cuja beleza agora parecia irresistível. A ideia de conhecer o bem e o mal, como Deus, atraía-a irresistivelmente. Estendendo a mão, ela colheu o fruto proibido. No momento em que seus dentes morderam a polpa suculenta, algo mudou. Uma onda de consciência a envolveu e ela percebeu sua nudez. Eva sentiu uma mistura de vergonha e entendimento. Rapidamente, ela procurou por Adão, que também tinha provado do fruto. Juntos, Eva e Adão perceberam sua desobediência e suas consequências. Um sentimento de separação de Deus se instalou, e o paraíso que antes conheciam agora estava tingido com a sombra do pecado. A expulsão de Adão e Eva do paraíso foi uma consequência do pecado e da desobediência deles. Deus não queria que eles vivessem eternamente em um estado de pecado e separação dele. Por isso, ele os lançou fora do jardim e colocou querubins e uma espada de fogo que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. A árvore da vida era uma árvore especial que dava ao homem a possibilidade de viver para sempre. Se Adão e Eva comessem dela depois de terem pecado, eles ficariam presos em uma condição de morte espiritual e rebelião contra Deus. Deus, em sua sabedoria e amor, impediu que isso acontecesse e preparou um plano para restaurar a comunhão entre ele e a humanidade, por meio de seu Filho Jesus. A duração extraordinária da vida de Adão é um fato que chama a atenção de muitos leitores da Bíblia. Segundo o relato bíblico, Adão viveu 930 anos e gerou filhos e filhas. Ele foi o pai de Caim, Abel e Sete, e de muitos outros descendentes. Essa foi a origem do pecado e da queda da humanidade, que afetou toda a criação e todas as gerações posteriores. A partir de então, a história de Adão e Eva se tornou uma história de dor, sofrimento, culpa, medo, castigo e morte. Eles viram seus filhos Caim e Abel entrarem em conflito, resultando no primeiro assassinato da história. Também viram a corrupção e a violência se espalharem pelo mundo, levando Deus a enviar o dilúvio para destruir a humanidade, exceto Noé e sua família. Eles experimentaram a tristeza e a angústia de viver longe de Deus e de sua vontade. Mas a história de Adão e Eva
também foi uma história de graça, misericórdia, promessa e esperança. Deus não os abandonou completamente, mas os vestiu com peles de animais, mostrando que o pecado requer um sacrifício. Deus também lhes deu uma promessa de que um dia viria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, que venceria o pecado e a morte. Esse descendente seria Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu na cruz e ressuscitou, trazendo salvação e vida eterna para todos os que nele creem. E assim, chegamos ao fim dessa jornada fascinante pela história de Adão e Eva, um relato que transcende as páginas da Bíblia e ressoa em nossa própria experiência humana. A história de Adão e Eva nos lembra do poder de nossas escolhas, do desafio da obediência e da busca eterna pelo entendimento do divino. Agradeço imensamente por terem se juntado a nós hoje. Se você apreciou essa exploração dos mistérios da criação, não se esqueça de dar um joinha e compartilhar esse vídeo com amigos e familiares. Sua ajuda é fundamental para levar a mensagem adiante. E se você ainda não é inscrito no nosso canal Mistérios da Criação, convido você a se inscrever agora. Dessa forma, você não perderá nossas futuras explorações de temas fascinantes da história e da espiritualidade. Continuem buscando conhecimento, continuem questionando e continuem explorando as maravilhas do mundo. Obrigado por fazerem parte desta jornada conosco. Até o próximo vídeo.